Muitas informações nesse vídeo aqui, muita informação de mercado da bola. Tem jogador saindo do Fluminense, 2 jogadores saindo do Fluminense, tem jogador chegando, novidades sobre reforço que a gente já conhece, mas tem outro jogador também na mira do Fluminense para a gente comentar aqui nesse vídeo. Então, bastante informação para você, tricolor. Fica ligado, Fluminense chegando já na Arábia Saudita para disputar o Mundial, mas 2024 é logo ali, o mercado da bola já está bem agitado, bem aquecido, com bastante informação para a gente trazer nesse vídeo aqui. Então, desde já, eu te convido a assistir o vídeo até o final para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo com o Fluminense e peço para você deixar o joinha, o like nesse vídeo, que fortalece demais o nosso trabalho, ajuda bastante a gente aqui a alcançar mais tricolores, a seguir crescendo, né, e trazendo conteúdo de Fluminense para você, beleza? Rapidinho aqui, importante frisar que esse vídeo é patrocinado pela PagBet. É isso aí, galera. Uma das principais casas de apostas do Brasil. Agora é parceira da Central Fluminense. Na PagBet você tem as melhores cotações. Você pode encerrar a aposta quando quiser e pode apostar a partir de R$ 1. Os saques e depósitos são muito rápidos via Pix. Então você corre aí no comentário fixado desse vídeo, tem o link para você criar a sua conta, para você fazer a sua fezinha, beleza? Porque na PagBet acertou, tá pago. Vamos começar com as informações aqui. Eu vou começar falando, tá, de um jogador que a gente já tá sabendo que ele vem para o Fluminense, mas tem uma informação nova, tá? Tô falando do zagueiro Antônio Carlos, né? Já essa novela aí já não é de hoje, né, que o Fluminense quer essa contratação. O Fluminense tentou no meio do ano contratar o zagueiro Antônio Carlos, já estava, as informações é que o Fluminense e o jogador se acertaram, mas faltou um detalhe importante, né, que era combinar com o Orlando City, que é o clube que detém o passe do jogador. E aí não veio no meio do ano informação de que ele viria agora em janeiro, já que o contrato dele, em tese, com o Orlando City, acabaria no final desse ano. Porém, a gente gravou um vídeo ontem falando sobre isso, né? O Orlando City se pronunciou sobre a situação do zagueiro Antônio Carlos e eles falaram, né, que o jogador tinha uma opção de compra, uma opção de renovação desse contrato de maneira automática por mais um ano, que foi ativada pelo Orlando City. E aí, eles também assumiram que existia uma negociação para o jogador sair, mas o Fluminense, para ter o Antônio Carlos, vai ter que pagar para ter o jogador, né? Vai ter que comprar ele do Orlando City, porque ele não estará em final de contrato, já que o contrato foi estendido até o fim de 2024. E agora a gente tem a informação desse valor, né? No vídeo ontem eu falei até que, a gente não sabia ainda esse valor, quanto seria, eu imaginava que não seria um valor muito alto, mas não existia essa informação ainda. Só que agora a gente tem essa informação, tá? O Thiago Damaral, lá da ESPN, traz para a gente algumas informações ali sobre essa contratação do Antônio Carlos, como, por exemplo, o número da camisa que ele vai utilizar no Fluminense, né? Ele vai ser o camisa 25 aqui, em uma homenagem à filha dele, né? O número que ele acaba escolhendo utilizar na camisa, e também traz para a gente o valor que o Fluminense irá pagar para adquirir o jogador, tá? O Fluminense vai pagar para o Orlando City 2,4 milhões de reais pela liberação do zagueiro Antônio Carlos. Para o mundo do futebol, isso é nada, né? Um dinheiro muito baixo mesmo. É o que eles chamam de compensação financeira, né? Nem uma compra, uma compensação financeira, como se fosse uma multinha a ser paga. Mas a gente sabe que o Fluminense, a situação não é bem assim, né? O Fluminense é um clube que raramente investe dinheiro em jogador, então é importante a gente ficar de olho. 2,4 milhões de reais o Fluminense está pagando ao Orlando City para ter o Antônio Carlos, né? O Fluminense já espera o jogador no começo de janeiro como reforço ali na reapresentação. Então, aparentemente, as coisas estão realmente avançando. Como o Paulo Júnior já tinha dito no Charla, 2,4 milhões de reais o Antônio Carlos será reforço do Fluminense. Ainda não tem informação de por quanto tempo ele assina com o Fluminense, mas vai assinar. Isso aí a gente já sabe, será reforço para a próxima temporada. Beleza? Quem que também já está numa situação praticamente definida de saída do Fluminense é um jogador que a gente às vezes nem lembra, né, que está no elenco do Fluminense. Mas agora reapareceu informação sobre ele. Estou falando do volante Caio Vinícius. Lembra dele? Caio Vinícius é um volante formado em Xerém, chegou a ser emprestado para alguns times aqui do Brasil, principalmente o Atlético Goianiense e o Goiás, né? Ele fez 2 temporadas pelo Goiás com destaque. Ele jogou bem uma Série B com o Goiás, subiu para a Série A e na Série A também teve destaque com a camisa do Goiás.
Cara, o Caio Vinícius, no começo do ano, tinha informação de que o Internacional queria contratar o jogador, etc e tal, mas a negociação não avançou. E depois, cara, até um apelo que a gente fazia aqui, né? Cara, cadê o Caio Vinícius? O Caio Vinícius desapareceu ali no Fluminense, né? Ele não era relacionado, ele não aparecia nas fotos de treino e tal, e ninguém sabia do paradeiro do Caio Vinícius. Não fechou com nenhum time e também não tem nada de informação. O que a gente sabia era o contrato do Caio Vinícius com o Fluminense vai até o final de 2023, né? Final desse ano. E aí ele tinha mais um ano de contrato e ninguém sabia o que era feito de Caio Vinícius, se ele ia ser vendido, se ele ia ser negociado, se ele estava afastado, o que estava acontecendo, né? Depois apareceu o Caio Vinícius num treino, mais uma situação muito esquisita. Agora a gente tem uma informação do paradeiro do Caio Vinícius, né? Tá bem, tá vivo, né? Jogador de futebol ainda. Tem clube novo para 2024. O Caio Vinícius está acertando com o Bahia para 2024. Essa é uma informação do jornalista Jorge Nicola. O Caio Vinícius, portanto, acertando com o Bahia para 2024. Repito, o contrato dele com o Fluminense acaba no final de 2023. Então ele assina sem custos. Ele vai assinar lá com o Bahia, o contrato dele com o Fluminense acaba, ele assina com o Bahia, o Fluminense não vai ganhar nada com isso, o Bahia não vai pagar nada, além do salário, claro, e das luvas, para o jogador. Então o Caio Vinícius é reforço aí do Bahia para 2024, um jogador que, assim, não teve chances aqui no Fluminense, ele chegou a ser utilizado no Carioca de 2021, ali como primeiro volante e tal, não caiu muito nas graças da torcida, mas lá no Goiás ele conseguiu ter boas atuações, né? Acabou que ele não foi. O Goiás queria manter ele, o Internacional estava interessado, mas para o Fluminense não foi interessante fazer esse negócio. Agora perde o jogador de graça no fim desse contrato. Então, o Caio Vinícius está a caminho do Bahia em 2024. E, cara, vou falar um negócio com vocês. E eu não estou entendendo esse negócio do Bahia, porque eles têm uma paixão com o jogador do Fluminense, né, cara? Que é uma coisa, assim, impressionante. Ano passado eles levaram o Marcos Felipe, levaram o Gabriel Teixeira, levaram o Iago Felipe e levaram o David Duarte. Agora é o Caio Vinícius, né? Mais um tricolor, né? Ex-tricolor chegando no Bahia. E dessa lista que eu tô falando, eu quero falar do David Duarte. Pois é, gente, informação importante do David Duarte, ele não foi negociado em definitivo com o Bahia. O Fluminense emprestou o jogador até o final de 2023, mas parece que isso aí agora vai acabar, porque o Bahia quer o jogador em definitivo, tá? A informação é de que o Rogério Ceni, técnico do Bahia, pediu a contratação do David Duarte em definitivo e o Bahia irá exercer a opção de compra desse jogador, tá? O valor dessa opção de compra não foi divulgado. O que a gente sabe é que no começo do ano, quando o Bahia pegou o David Duarte por empréstimo, eles pagaram R$500 mil ao Fluminense pela liberação desse jogador. E aí ele passou a temporada no Bahia, oscilou bastante, não foi titular a temporada inteira, mas na reta final agora do Brasileirão, ele assume a titularidade. O Rogério Ceni parece que fez um esquema de 3 zagueiros, ele jogou como zagueiro central nesse esquema, começou a ir muito bem, começou a se destacar, e aí ganhou moral lá, e o Rogério Ceni pediu a permanência dele. Então o Bahia vai comprar o David Duarte, mas a gente não tem a informação de qual é o valor dessa opção de compra. Eu revirei aqui tudo, né? Tanto nas informações de agora do Bahia querendo exercer, quanto as informações lá de trás, quando o Fluminense emprestou ele para o Bahia, sempre se fala que tem uma opção de compra, mas esse valor da opção de compra não foi divulgado em momento algum. Então a gente não sabe por quanto que o Bahia vai comprar o David Duarte, mas o fato é que o Bahia irá comprar esse jogador, então o David Duarte não será mais jogador do Fluminense. Jogador que não deixa saudade nenhuma, né? Que no Fluminense tinha até uma expectativa, porque o Fluminense ficou, vocês lembram bem, né? Ficou naquela luta para contratar o jogador, foi uma novela durante o ano de 2021. Para quem não lembra, ele tinha contrato até o fim de 2021 com o Goiás. O Fluminense queria contratar o jogador e quero agora. E o Goiás não queria liberar por empréstimo ou de graça, nada. Queria vender o jogador. O Fluminense chegou a fazer uma proposta de 2,5 milhões de reais e o Goiás recusou. O Goiás queria 4,5 milhões. Resumo da ópera. Chegou o meio do ano, ele assinou um pré-contrato, veio para o Fluminense no começo de 2022. Mas nunca conseguiu ter sequência, praticamente não jogou com a camisa do Fluminense, teve alguns problemas de lesões em sequência, e acabou que não deixou saudade. No começo de 2023 foi para o Bahia, deixou o Fluminense, e é isso, agora vai ser comprado em definitivo, então é mais um daqueles jogadores que acho que a gente vai nem lembrar, né, que passou aqui pelo Flu, né? É uma pena, porque eu cheguei a acompanhar ele um pouco no Goiás, principalmente em 2020, naquele Brasileirão lá da pandemia, e eu gostava do jogador, eu olhei, pô, um jogador interessante e tal, mas aqui no Fluminense realmente ele não conseguiu render o que se esperava, não conseguiu nem entrar em campo direito,
A atuação que a gente lembra dele é na final do Carioca, que ele entra de lateral direito e anula o Bruno Henrique. Mas fora isso, a gente praticamente não viu o David Duarte com a camisa do Fluminense. E no Bahia também, entre altos e baixos, né? Terminou bem a temporada. Agora o Rogério Ceni pede essa contratação e ele vai ficar por lá em definitivo. Tem a informação do GE de que o Fluminense não deve dificultar a negociação, né? O Fluminense, então, vê com bons olhos negociar o David Duarte, ele vai lá para o Bahia em definitivo. Agora a gente fica no aguardo de descobrir qual é o valor, né, que o Bahia vai pagar para o Fluminense. Assim que a gente tiver essa informação, novidade, a gente vai trazer aqui para você, é claro. Beleza? Antes de a gente partir para a última notícia desse vídeo aqui, eu quero aproveitar rapidinho para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central e sempre dando uma moral para a gente. Todo vídeo eu convido você que está assistindo a deixar um comentário com o seu nome, de onde você nos assiste, para a gente ficar, né, sabendo até onde a Central Fluminense consegue alcançar nesse mundo gigantesco. Então, nesse vídeo aqui, eu vou mandar um abraço para o Fernando de Volta Redonda, para o Gui aqui do Rio de Janeiro, Almir de Volta Redonda, João de Eunápolis, na Bahia, Ednei do Amazonas, Luiz Carlos de São Pedro da Aldeia, Nuno de Barreirinha, no Amazonas, Marcos de Belo Horizonte, João Onete de Santarém, no Pará, Antônio de Vila Valério, no Espírito Santo, Assis de Manaus e Ismael de Três Rios. Um abraço para a galera ligada aqui na Central e um convite para você que está nos assistindo. Se quiser que a gente mande um salve, um abraço para você, citando o seu nome aqui em algum vídeo da Central, deixa um comentário aqui embaixo me falando o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos para a última informação desse vídeo, porque fala de reforço no Fluminense, de possível reforço, também zagueiro, mas não é o Antônio Carlos, gente. Uma informação que veio do jornalista turco chamado Ekrem Konur, não sei como se pronuncia, tá? Mas esse é o jornalista, fala que o Fluminense é um dos clubes interessados em contratar o zagueiro João Vitor do Benfica, tá? Segundo o jornalista, Fluminense, Atlético Mineiro e Botafogo, aqui do Rio de Janeiro, importante frisar, são clubes que querem contratar o João Vitor por empréstimo. O João Vitor, para quem não lembra, era um zagueiro formado pelo Corinthians, teve uma passagem pelo Atlético Goianiense que se destacou um pouco, voltou para o Corinthians, jogou um pouco lá e foi negociado com o Benfica. Lá no futebol europeu, ele nunca conseguiu se firmar. Chegou a ficar nessa temporada passada emprestado ao Nantes da França, agora retornou ao Benfica e fez apenas 2 jogos nessa temporada na Liga Portuguesa. Então, jogando muito pouco por lá, é um jogador de 25 anos, deve sair do Benfica. O Benfica quer negociar o jogador em definitivo, mas esses clubes brasileiros querem ele por empréstimo, tá? Ele também teve um probleminha de indisciplina lá no Benfica, o que faz com que o Benfica não queira ficar com o jogador, tá? Parece que o técnico Roger Schmidt, um técnico alemão, reclamou com ele de falta de intensidade em alguns treinos e ele não melhorou a postura, e aí o treinador mandou ele mais cedo para o vestiário num treino. Essa é a fofoca que eu vi aqui num site de Botafogo, um site que cobre Botafogo, falando sobre o João Vitor. E aí depois o João Vitor teria postado tipo, em direta nas redes sociais, foto com a família, falando que é o que realmente importa, total, e foi afastado, ficou de fora de uma partida contra o Inter de Milão, não ficou nem no banco, foi afastado do Benfica, não deve ficar lá. Tem 3 times, então, Atlético Mineiro, Botafogo e Fluminense, interessados em contratá-lo por empréstimo. Repito, o João Vitor tem 25 anos, cara, e falando da contratação um pouquinho, é um jogador que, assim, saiu do Brasil bem cotado e tal, eu acho que seria, sim, uma boa contratação, seria um bom reforço para o Fluminense. Mas a gente tem que parar para pensar o seguinte, ó, já tá vindo o Antônio Carlos, né? O Antônio Carlos já tá praticamente certo. Vai vir mais um zagueiro, João Vitor, talvez. A gente tem hoje uma dupla de zaga titular, que é o Nino e o Felipe Melo. O Nino a gente já sabe que vai sair, não tem muito o que fazer, não vai mais jogar no Fluminense. E o Felipe Melo tá com aquela questão física que em 2024 talvez ele já não consiga ser titular. Talvez, eu digo muito provavelmente, né? Porque a gente não pode afirmar nada. Mas muito provavelmente o Felipe Melo não vai conseguir ser titular em 2024 por conta de problemas físicos, idade, etc e tal. Então o Fluminense vai precisar de uma dupla de zaga nova. Será que essa dupla de zaga é Antônio Carlos e João Vitor? Não sei. O João Vitor seria um jogador interessante para você ter no elenco, uma aposta ali, 25 anos, não se firmou lá fora, mas está numa idade boa para voltar para o Brasil e jogar aqui no Fluminense. Tem o Marlon também, claro, mas o negócio é esse, assim, eu não sei. A gente está falando de sair o Nino, que é, para mim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro. Essa reposição, não sei se está à altura, entendeu? O João Vitor é um bom jogador, tem potencial, mas eu tô falando do Nino, né? O Nino saindo. Para mim é uma situação um pouquinho assim mais complicada. Saiu que o Fluminense quer 2 zagueiros, né? Se for Antônio Carlos e João Vitor, eu acho que eu ainda não vou sentir essa confiança toda de começo na temporada
com a defesa do Fluminense. Claro que pode, né, o tempo passar, o Antônio Carlos surpreender muito, o João Vitor surpreender muito, o Marlon jogar a bola que a gente esperava dele quando ele chegou aqui. Então, enfim, mas de começo eu fico meio ressabiado, sentindo que o Fluminense deu uma queda de nível, né? Claro, vamos aguardar para ver até se o Fluminense vai de fato tentar essa contratação. Tem essa concorrência de Atlético Mineiro e Botafogo, fazendo uma pesquisa rápida aqui, parece que o Botafogo está à frente, né? Muitos portais que cobrem o Botafogo trazendo informações sobre o João Vitor, parece que é o time que está mais à frente aí dessa possível contratação. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu quero, claro, saber a sua opinião. O que você acha sobre isso? João Vitor seria um bom reforço para o Fluminense? E comenta das outras notícias também. Antônio Carlos seria um bom reforço? David Duarte, o Fluminense fez bem em liberar? Caio Vinícius é injustiçado no Fluminense? Deveria ganhar mais chances? Deixa um comentário aí para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!